Vamos girar a reportagem da Jovem Pan News. O presidente Lula vai receber na próxima segunda-feira, no Palácio do Planalto, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que fará mais uma visita oficial ao Brasil. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Misael Mainetti, mais uma vez ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Com você, Misael. Alberto Fernandes está aí na corrida eleitoral e também em busca de mais recursos. Muito boa noite de novo para você, Daniel, e para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Na segunda-feira, então, é esperada a visita do presidente argentino aqui no Brasil. Vale lembrar que Lula esteve na Argentina recentemente, então essa visita é como se fosse uma continuação da reunião que aconteceu noutrora. Esse enredo, ele envolve o enredo da viagem, da vinda dele aqui, envolve a expectativa da Argentina, do presidente argentino, sobre ajuda financeira e ajuda também para as eleições e também uma possível condecoração. Fernandes vai ter um encontro com o presidente Lula no Palácio do Planalto e a agenda não para por aí. Ele também vai se reunir à tarde, na segunda-feira, com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e também com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Fontes do governo fontes do governo argentino falam sobre a expectativa do presidente argentino ser condecorado pelo presidente Lula com a chamada Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é aí a honraria mais importante que existe no país. Essa visita, do presidente argentino acontece num momento de definições, se a gente pode chamar assim, na corrida eleitoral que acontece na Argentina, corrida para a presidência. Nesse sábado, inclusive hoje, se encerra aí as coalizões que definem o nome de quem vai concorrer nas eleições primárias que acontecem em 13 de agosto na Argentina. O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, está também em campanha. O governo argentino ainda fecha com os nomes da delegação e tem essa expectativa de que o Brasil possa fazer essa espécie de apoio e de ajuda financeira. Essa condecoração também ajudaria bastante o presidente argentino. E o que está sendo negociado também, de fato, é um financiamento por parte do Brasil para os empresários brasileiros que exportam para a Argentina. Por isso que o presidente Lula foi lá da primeira vez. Isso também deve entrar em pauta entre Lula e o presidente da Argentina, Fernandes. Daniel. Tá certo. Misael Mainetti trazendo detalhes dessa agenda do presidente da Argentina com o Lula na próxima semana, e a gente vai continuar tratando desse assunto justamente porque a gente recebe aqui um convidado especial, o coordenador do Grupo de Análise em Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Lula tem manifestado preocupação com a situação da Argentina e tem se colocado, como um parceiro do país para tentar auxiliar a Argentina a se reerguer. Para além da questão política e ideológica, sabemos que existe um alinhamento. No que Lula e o Brasil podem ajudar Fernandes e a Argentina? Bom, de fato, há uma proximidade, uma afinidade ideológica, política entre esses dois líderes, entre Lula e Alberto Fernandes. O Fernandes o apoiou na eleição, o visitou na prisão, e Lula tem, nas viagens que realiza pelo mundo, sempre tentado abrir portas para o financiamento da dívida externa argentina, de sorte a aliviar a imensa e profunda crise econômica que aquele país atravessa já há muito tempo. Inflação acima de 100% anualizados, uma dívida pública, uma dívida externa enormes, o dólar alcançando valores estratosféricos, desemprego. Enfim, a Argentina passa por um processo muito sério de desindustrialização, não atrai investimentos estrangeiros, e o Brasil é um parceiro natural pela proximidade, pelo fato de estarem vinculados por meio do Mercosul, e, em particular, porque a indústria brasileira exporta muito relativamente para a Argentina, o principal mercado de diversos produtos manufaturados pela indústria brasileira. Então, há essa preocupação da manutenção dessas linhas de comércio, já que há entrada de concorrentes como chineses, mexicanos, já há bastante tempo, deslocando a produção brasileira. É muito difícil, nesse momento, apoiar a Argentina, porque
as tratativas com o Fundo Monetário Internacional, que é o principal financiador dos endividamentos externos dos países, já realizou diversas tentativas de alongar a dívida argentina, sempre com insucesso. A gente já deu calote na FMI, vamos lembrar disso. E, além disso, há um componente político eleitoral, no sentido de que, ao final deste ano, em outubro, serão realizadas as eleições gerais na Argentina, em novembro, o eventual segundo turno, mas, mais importante, 13 de agosto, teremos a escolha dos candidatos. A escolha dos candidatos na Argentina é como se fosse uma prévia eleitoral. Todos os eleitores têm que participar desse processo, os partidos apresentam as listas de candidatos e esta escolha é aberta a todo o eleitorado que deve sim participar, o voto é obrigatório. Então, nesse sentido, a vinda de Fernandes ao Brasil também é uma peça do processo eleitoral, já que a sua coalizão da União por la Pátria acabou de definir os candidatos a presidente, Sérgio Massa encabeçando a chapa, e enfrentará oponentes fortes, oriundos do extrato mais de centro-direita, mais da extração ligada a Maurício Macri, nas PASSO, em primeiro lugar, mas principalmente na eleição de outubro. Mais uma visita do presidente Alberto Fernandes ao Brasil, em destaque nessa entrevista, com Alberto Pfeiffer, que é o coordenador de Grupo de Análise em Estratégia Internacional da USP. Alberto, eu peço licença para chamar também os nossos comentaristas para participarem dessa entrevista. Marcelo Suano, sua questão, por favor, Suano. Boa noite, Alberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta em relação aos ganhos concretos que poderiam ser levados para a Argentina com a visita do Alberto Fernandes. Por exemplo, o Alberto, ele já não vai participar do processo eleitoral, o Massa provavelmente será, ele foi o candidato escolhido pelo peronismo, quase todos já aceitam que ele será o grande herdeiro deste momento, deste governo do Fernandes. Mas qual é o elemento concreto que o Fernandes pode levar? Ou seja, já a garantia de vínculos de empréstimo, já a garantia dos investimentos do BNDES, no caso da construção do gasoduto, a garantia de que realmente vai ter um empréstimo para os empresários brasileiros que exportam na Argentina, de uma maneira em que será emprestado dinheiro para a Argentina para comprar dos empresários brasileiros, passando a ilusão de que são os argentinos que estão devendo para nós, mas que são os argentinos que estão pagando, mas na verdade somos nós que estaremos, de certa forma, pagando para os nossos empresários para garantir o sucesso da Argentina. Qual é o elemento concreto que ele consegue numa reunião com Lula para o próximo governo de o seu herdeiro político? Bom, a pauta não está aberta, nós não sabemos exatamente quais serão os temas a serem tratados. Esse tema do financiamento das exportações por intermédio do BNDES é um tema que deve sim ser avançado, é um tema, como você bem destacou, de cunho doméstico, que é o Brasil emprestando para empresários brasileiros para a manutenção daquele mercado, o acesso das exportações àquele mercado. Isso sim deve acontecer, o presidente Lula esteve na Fiesp algumas semanas e reiterou essa intenção de parte dele. Então isso deve acontecer porque depende só do Brasil. O financiamento de obras de infraestrutura envolve uma equação financeira mais complexa, então não creio que haverá tempo hábil para se tratar disso ainda durante o governo Fernandes, né? Está no final do governo, vamos lembrar disso, mas tem esse aspecto simbólico, né? Simbólico do ponto de vista de uma parceria que denota uma força política de Alberto Fernandes e que terá alguma repercussão no noticiário argentino. Mas do ponto de vista prático, econômico, é principalmente a exportação, o financiamento das exportações brasileiras, eventual uso dos mecanismos de crédito de compensação recíproca, que já foi bastante proeminente nas trocas comerciais dos parceiros da América do Sul e que deixou de ser usado, né? Que quer dizer a compensação dos bancos centrais quanto a valores em dólares resultantes do intercâmbio comercial. A nossa rodada de perguntas, José Maria Trindade de Brasília, sua questão para Alberto Pfeiffer, Zé. Pois é, Alberto, eu tenho acompanhado aqui o dia a dia do governo e a base de defesa do Lula é a política internacional, né? Ele tem todo um cuidado e isso foi um projeto lá de trás, antes mesmo da campanha. Ele coordenou um grupo que fez um trabalho na imprensa internacional e nas grandes lideranças internacionais.
Ele está correto? Você acha que isso pode ser o ponto forte de um governo, exatamente esse processo de política internacional forte? É uma aposta arriscada, porque o Brasil não detém excedente de poder. O Brasil é um país afastado dos centros de maior intensidade de disputas do mundo. O Brasil não tem nenhuma tradição, por exemplo, naquela região em que se dá o principal conflito geopolítico atual, Rússia-Ucrânia, e Lula, na sua tentativa de se situar como um elemento que buscará concórdias globais, me refiro tanto à paz naquela parte do mundo, quanto aos aspectos ligados ao meio ambiente, ao controle dos processos de aquecimento global, até agora tem falado muito, circulado bastante, mas logrado poucos resultados e, além de simpatias, além do acolhimento popular, ele como um líder carismático, que é percebido fora do país como um fenômeno, né, político, eleitoral, mas afora isso, pouco resultado para o Brasil, pouco investimento, pouco financiamento, pouca aceitação das propostas brasileiras, aliás, propostas essas ainda incipientes. Então, eu diria que é mais pirotecnia do que pragmatismo. É quase que um oportunismo, no sentido de se tirar partido da novidade que é a eleição do Lula e da boa repercussão que ele granjeou por meio do seu trabalho competente de preparação da opinião pública, da imprensa internacional, a esperança de um líder democrático que veio do povo, né, proletário, e que hoje pode ser uma pessoa com repercussão global, no alcance de relacionamentos mais suaves entre esses dois blocos que, de alguma maneira, se configuram, um liderado pelos Estados Unidos, outro pela China, né, com essa proxy que é o conflito Rússia-Ucrânia, mas até agora pouco resultado. O acordo com a União Europeia, por exemplo, Mercosul-União Europeia, estagnado, cada vez mais estagnado. O principal, talvez, ativo externo que nós tenhamos hoje, que seja o processo de ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é um trabalho que vem sendo feito desde o governo Dilma, passou pelo governo Temer, ganhou força no governo Bolsonaro, e que é de interesse do empresariado, da sociedade brasileira, é o caminho para uma agenda bastante virtuosa de políticas públicas, de ambiente econômico. Esse processo foi, de alguma maneira, congelado nesse início de governo, pouca coisa acontecendo, e muito interessante, Zé Maria, a visita do líder iraniano a semana passada a Venezuela, a Nicarágua e a Cuba, denotando quase que um alinhamento quanto ao papel do Brasil como organizador das relações regionais. Deveria ser, de fato, o nosso principal elemento de atenção, né? Nem essa tentativa de restabelecimento da Unasul foi bem sucedida. O comunicado final não foi nada mais do que um amontoado de lugares comuns, né? Uma listagem de chavões, né? Então, eu vejo muito mais como uma tentativa de se inserir o Brasil por meio da boa receptividade que Lula tem em alguns círculos, do que propriamente em se garantir uma política externa pragmática que amealhe bons resultados para a sociedade brasileira, no sentido de aumentar os investimentos externos aqui, propiciar um bom ambiente de negócio e colocar o Brasil no centro da principal agenda, na qual ele pode ser um interlocutor, sim, incrível, que é a agenda ambiental. Até agora, pouco foi feito nesse sentido. As relações entre Brasil e Argentina e também as expectativas para esse novo encontro entre Lula e Alberto Fernandes, em destaque nessa entrevista especial com o coordenador do Grupo de Análise em Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, a quem agradeço demais pela participação. Alberto, boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Boa noite.